Namastê, bem-vindos. Iniciando mais um encontro, nosso satsang. Para quem está participando pela primeira vez, é um encontro que a gente faz regularmente, tem a duração de 1 hora. Esse encontro ele tem a finalidade de servir de suporte, né? A gente pode colocar dessa forma, como um meio de comunicação, um meio de compartilhamento, para que a gente possa olhar melhor todas as coisas que costumam acontecer inevitavelmente, invariavelmente, com aqueles que estão querendo crescer, estão buscando cura, estão buscando despertar, estão buscando iluminação, estão buscando estado de unidade. E sabemos que essas coisas que eu estou mencionando fazem parte, ou são uma das metas mais importantes de todo o trabalho da Oneness University e da principal forma que a gente tem para crescer, que é a Diksha. Então, fundamentalmente, o nosso encontro ele está dentro do universo daquilo que a Diksha nos abre, daquilo que a Diksha nos indica, das visões que são compartilhadas, também nas nossas experiências pessoais, que particularmente no meu caso aqui já tem 10 anos. Né? Fazem 10 anos que eu fui iniciado como dador de Diksha, e desde então eu venho me envolvendo cada vez mais com todo um universo que acaba se formando pelo grupo de pessoas que estão buscando juntos. Pode-se dizer assim que é a mesma coisa, né? Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos crescer, todos nós queremos encontrar formas de viver mais plenas, mais satisfatórias. Nem sempre a gente consegue, né? Então, assim como eu, conheço várias pessoas que têm um anseio, né? Uma ansiedade às vezes, uma sede muito grande de encontrar o mais rápido possível alguma coisa. Alguns têm o privilégio, a sorte de encontrar rapidamente mesmo, né? Outros precisam passar por várias coisas até que alguma coisa seja acolhida no coração. Acredito que isso seja comum, talvez até mesmo a maioria das pessoas, né? A gente vai para cá, fica um tempo, não está bem, alguma coisa fica faltando, vai para lá, mesma coisa, aí dá um tempo, para com tudo, né? Aí de repente começa a sentir um anseio novamente, de repente as coisas aparecem, alguém te leva aqui, alguém te leva lá, um livro te cai na mão, uma viagem, você encontra uma pessoa que te indica outra coisa. Todos nós, de alguma forma, estamos linkados, né, engendrados, como algumas pessoas dizem, dentro de inúmeros processos que ocorrem coletivamente e que são disponibilizados para todas as pessoas. Então, embora o nosso encontro aqui seja destinado à jornada que se inicia e se aprofunda com o compartilhamento da energia Diksha, isso não significa que outros caminhos, outros processos não estejam também acontecendo simultaneamente. A gente abre aqui o espaço para todas as buscas, para todas as perguntas, porque elas são iguais,
são iguais. Se você for um dia ao One's University, se você tiver essa oportunidade, ou criar essa oportunidade para você mesmo, de ficar um mês lá, por exemplo, você vai ver que você vai conviver com pessoas das regiões mais diferentes do planeta, né? Tem uns países aí que a gente nem conhece muito bem, né? Mal ouviu falar, estão lá. E quando você conversa, compartilha ou convive com as pessoas dentro de um espaço de aprendizagem, dentro de uma aula, dentro de um curso, onde as dúvidas são levantadas, onde os anseios são expostos, você vai ver que é tudo igual. Tudo igual. Tanto faz a cultura, tanto faz a idade, tanto faz a região geográfica, tanto faz a religião, tanto faz o sistema de crenças. Alguma coisa é muito semelhante, alguma coisa inclusive é muito igual a todos os seres humanos. Isso é muito interessante, porque a gente acha às vezes que é a cultura que vai determinar certos questionamentos, certos valores, certa moral, certa ética, certos entendimentos, e não é bem assim, né? Claro que existem esses fatores que nos diferenciam, né? Especialmente valores, mas se a gente vai um pouquinho mais fundo, vai investigar o que se passa, né, num anseio mais profundo do coração, na busca pela consciência, na necessidade de despertar, na necessidade de crescer, a gente vai ver que é todo mundo igual. Todos nós, de certa forma, somos portadores do mesmo sofrimento espiritual. É como se fosse uma angústia que nos faz caminhar em direção a um alívio, né, a uma liberação, a uma cura, e que isso é comum a todas as pessoas. Algumas são mais cientes disso, outras são mais sensíveis, né, sofrem mais, e outras entendem que as respostas intelectuais ou as respostas conceituais já não são mais satisfatórias. Algo mais precisa acontecer. Esse algo mais é uma transformação. A gente só encontra a paz quando algo de fato é transformado. Só que não somos nós que realizamos essa transformação. A transformação ela acontece. Ela é resultado de algum movimento que você faz em diversos sentidos, em diversos direcionamentos. E somos ainda individuais também. Cada um de nós tem alguma coisa aí para encontrar na sua vida. Então, o nosso encontro aqui, ele é feito por meio de perguntas e respostas. As perguntas são postadas na área de chat aqui em cima, nessa parte branca. Quem estiver entrando agora, eu peço para que não cumprimentem mais, porque as perguntas vão subindo aqui na listagem e às vezes eu perco alguma. Tá? Então deixa para cumprimentar no final. Lembrando que o final também tem a One's Meditation. E a One's Meditation é parte aqui do encontro, é uma transferência de Diksha feita através dos olhos, e isso ocorre às 23h15. Então a gente tem até às 11 horas aí, às 23 horas, horário de Brasília, para conversar. Tá bem? Namastê, amado Setu. Li um comentário num grupo de doadores, onde um trainer fala que não podemos enviar Diksha para quem desencarnou. E pede para mim comentar. Por favor, nos fale sobre Moksha e Diksha, dentro do contexto do comentário, para auxiliar uma pessoa que desencarnou tragicamente, o que podemos fazer? Então, bastante. O que a gente pode fazer para uma pessoa que desencarnou é fazer o encaminhamento dela. Existem processos para isso, que a gente inclusive oferece, como liberação dos antepassados. A diferença é que a Diksha, de fato, é uma energia que é transmitida para as pessoas que estão encarnadas, né? Para que elas despertem, para que elas sigam numa jornada espiritual, porque a Diksha ela promove uma mudança neurobiológica no nosso cérebro. Então, para isso, a pessoa precisa estar viva.
né? Uma pessoa que desencarnou, ela não tem mais como passar por um processo de transformação, uma vez que ela não tem mais um corpo que facilite isso, não tem mais chakras, não tem mais todo o encaminhamento da Kundalini e tudo mais, né? Coisas que a Diksha provoca, coisas que a Diksha aciona. Por isso que não adianta a gente dar Diksha para uma pessoa que já deixou o corpo, né? A Diksha não vai atuar nela naquilo para o qual ela foi manifestada e para a qual nós a transmitimos, né, como doadores de Diksha. Então a diferença é essa. Ainda assim, nós temos como doadores de Diksha uma atividade, né, um papel que podemos assumir, que podemos desempenhar para facilitar o encaminhamento de alguém que deixou o seu corpo, né? Isso nos países orientais existem diversas tradições, né? Por exemplo, o bardo tibetano, que é um processo de orientação para aquele que está deixando o corpo, e na Umbanda nós temos também um processo que tem essa intenção, né? Quando sabemos que uma pessoa está para deixar o corpo, nós temos um comportamento, né? Nós seguimos algumas orientações, damos algumas orientações para uma pessoa que está iniciando a sua mudança, né, de estado, porque o que acontece é só uma mudança de estado, ela está no corpo e não está mais, a pessoa permanece, né? E o que nós realizamos é um encaminhamento de moksha. Moksha significa que você está... Moksha significa você fundir-se em luz. Todo o destino de todos nós, em última instância, é que nós nos fundamos, né? Nós possamos nos unir com a luz suprema, da qual fazemos parte, mas estamos separados, né? Então, quando a gente faz um pedido de moksha, a gente direciona uma pessoa que muitas vezes deixa o corpo num estado confuso, porque às vezes a pessoa nem mesmo sabe que deixou o corpo, né? Quando é uma morte súbita, né? A pessoa está viva e no minuto seguinte já não está mais, né? Não ficou doente, não teve né? De repente ela está aqui e de repente não está mais. Essas mortes que são, para nós que ficamos trágicas, né? Como você mencionou, mas às vezes para a pessoa é só uma mudança de estado, né? E envolve os apegos, envolve as pessoas que ficaram para trás, muitas vezes filhos, né? Amigos, uma empresa, uma série de atividades com a qual ela estava até um instante se ocupando, e a partir de outro instante, nada mais isso faz parte da vida dela. Quando fazemos um pedido de moksha, é também para que essa pessoa passe rapidamente por todos esses processos de transformação, os assimile e se solte, né? Porque enquanto você está ainda se segurando nas coisas que você tem em vida, você se mantém num estado de sofrimento bastante difícil, né? Então essas coisas a gente explora num processo específico que os treinos avançados disponibilizam, eu sou um deles, que é o processo de liberação dos antepassados. O antepassado é uma pessoa que não está mais presente e que, como o próprio nome diz, de alguma forma tem vínculo com a nossa família, temos um laço de sangue, mas não necessariamente, né? Podemos ajudar pessoas independente delas fazerem parte do nosso grupo familiar. Então, a moksha, ela da forma como a gente aprendeu inicialmente, ela parte de um ritual que fazemos, né? Onde entoamos um mantra, né? Onde pedimos neste ritual para que ela seja liberada. Os rituais, nesse momento, eles estão abolidos da Oneness University, dos processos. Então a gente faz o processo, mas não mais oferece um ritual de nenhum tipo, né? Os rituais estão deixando de ter força. Essa é a mais nova orientação que a gente recebeu ainda essa semana, né? Os rituais estão deixando de fazer parte dos processos da Oneness, pelo menos por enquanto. Então, mesmo no processo de liberação dos antepassados, quando ele for oferecido por um trainer, ele já não inclui mais o ritual. Ainda assim, nós podemos, de uma forma mais simplificada, né,
por meio de prece, por meio de meditação, não diksha, se impedir para que a pessoa seja encaminhada para dimensões superiores e que seja direcionada à luz suprema, que ela possa ser acolhida por Ame Bhagavan, por todos os seres de luz que lá se encontram. Então, esse é o comportamento que a gente tem com relação a isso, tá bom? É diferente da gente mandar diksha. Numa situação de perda, onde a pessoa subitamente sai, né, e vai embora, deixa o corpo, faz a passagem, como queiram chamar, a gente cuida com a diksha, pode cuidar com a diksha daqueles que se encontram vivos, né? Então, filhos, né, um filho que perde um pai, uma filha, né, um marido que perde uma esposa que perde um marido, um filho que, né, um pai que perde um filho. Então, as pessoas que ainda se mantêm vivas, né, e que têm o seu vínculo com a pessoa que foi embora, essa sim pode receber diksha, né? A gente dá diksha para os vivos, né? Até mesmo para que eles possam passar pelo choque, às vezes é chocante, né? Dependendo como você está citando a morte trágica, ela pode ser chocante. Então a gente tem essa possibilidade de dar suporte à família e aos amigos com as quais a pessoa conviveu e com as quais ela tem vínculos de afeto, né? Porque alguma coisa não lida muito bem, né? Nós não conseguimos nos desprender de uma pessoa assim do nada, né? Nós temos vínculos de afeto, então quando a gente tem uma perda assim, entramos em dor, entramos em sofrimento, além de consequências práticas, né? Às vezes a pessoa é o provedor da família, né? É um pai que segura muita gente, é um patrão, né? É um amigo. Então essas pessoas que ficam vivas não lidam às vezes com muita facilidade com um momento como esse, né? Pela dor emocional, pelos apegos, porque ninguém consegue conviver muito bem com a perda. Então a gente dá sim a diksha para aqueles que estão aqui, tá bom? Que permanecem aqui. Oi, Patrícia Yuka Kono. Tu não sei se a pergunta é pertinente, mas gostaria de saber qual é a mais relevante fazer primeiro. Processo das 4 sextas ou ritual de liberação dos antepassados. Gratidão desde já. Patrícia, são coisas muito diferentes, né? Os dois processos devem ser feitos na medida que você tem a oportunidade de fazê-los, né? Eu acho que você não tem sempre a chance de fazer o que você quer porque tem um monte de coisa acontecendo, não é bem assim, né? Então, se acontecer uma coisa, você faz, se acontecer outra, você faz, né? Não é tão frequente, não estão tão frequentemente disponíveis para você escolher entre uma coisa e outra, né? São processos diferentes, têm propósitos diferentes e é importante fazer os dois. Qual fazer primeiro vai depender daquilo que você está vivendo. Então, o processo das 4 sextas, ele está focado, né? Ele se destina a trabalhar aspectos da sua gestação, aspectos do seu nascimento e as dificuldades que você vem enfrentando na sua vida por conta de condicionamentos, né, de emoções não vividas, de cargas que se formaram já no período de gestação, né, e que, uma vez que a gente as identifique, as libere, uma série de aspectos da nossa vida são liberados também e se abrem. O processo de liberação dos antepassados, ele é um pouco diferente. Ele também foca nas dificuldades que temos em vida, porque muitas delas a gente não leva em conta de que somos descendentes, né, que temos ancestrais e que carregamos inúmeras dificuldades no nosso código genético, inclusive, de coisas que ocorreram e que não foram muito saudáveis com os nossos antepassados. Quando eu digo saudáveis é porque é muito difícil ser feliz, né? É muito difícil viver feliz. E é muito difícil morrer feliz também. Então, quando uma pessoa deixa o corpo, morre, né? E deixa muita coisa para trás, nem sempre ela se encontra num bom estado. Por termos um antepassado que
que está sentindo coisas ruins, coisas difíceis, ele se mantém preso dentro de uma específica dimensão, né, da qual ele não sai pelo estado no qual ele ainda se encontra. Então, o processo de liberação dos antepassados é um processo que encaminha este ancestral, como se fosse um pedido de moksha, que eu acabei de mencionar, a uma liberação. Quando ele é liberado, nós também somos, porque temos vínculos, né? Pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser um tataravô. O processo de liberação dos ancestrais, ele trabalha com 7 gerações. A gente busca liberar até 7 gerações que nos antecederam, porque elas nos afetam, né? Estas pessoas todas, das quais somos descendentes, ainda que de 7ª geração, onde elas se encontram e como elas se encontram, nos afeta diretamente. Então, uma série de dificuldades que a gente tem em vida é resultado ainda de situações, mais de uma, onde os nossos ancestrais se encontram em sofrimento, em dor, ou, né, em lugares não muito bons. Então as duas coisas são semelhantes, mas são diferentes. Qual priorizar? Não sei. Você prioriza primeiro a oportunidade que você tem de fazer alguma coisa. Tanto faz se é uma ou se é outra. Ambos os processos e os demais que a gente oferece são processos para você liberar coisas que você carrega dentro de você e que se encontram inconscientes. Então, que precisam encontrar uma liberação, precisam ser vistos, né? E uma ação direta pode sim ser realizada, né? Com a intenção da liberação, para que você possa seguir adiante na sua vida sem ficar preso, tanto com as coisas que você viveu internamente, como aquilo que foi vivido por outros membros da sua família. São complementares, fazem parte, assim como demais processos que a gente disponibiliza também, tá bom? Então, o critério é esse, faz tudo, e faz a primeira coisa que surgir para você fazer, né? Porque é essa que é para você fazer, né? Tá diante de você, não fala assim, não vou fazer isso agora porque o setor falou para fazer outra, né? Não faça isso, né? O que quer que se apresente como oportunidade para você fazer, faça, nem que seja um processo ainda outro, como o processo de cura dos relacionamentos. Todos os processos que a gente disponibiliza vão ajudar você. Se puder fazer todos, faz. Tá bem? Oi, Ananda Mandala. Nome de meditação. O que significa sonhar muitas vezes com uma pessoa específica? Significa que você tem ou um vínculo com a própria pessoa, ou um vínculo com algo que esta pessoa fez a você e que está dentro de você ou como uma coisa boa ou com uma coisa muito difícil. Quando a gente sonha, Ananda Mandala, quando a gente sonha, sonhar significa que você está buscando uma liberação de algo que durante o seu estado né, enquanto você está acordada, você não consegue lidar. Então, sonhar uma oportunidade de você encontrar um equilíbrio entre as situações com as quais você não convive bem e com as quais você não consegue lidar, ou que você nem mesmo sabe que existem ou que precisam ser lidadas, né? Pode ser uma situação boa, mais tranquilo, né? Mas as situações difíceis, aquelas em que você foi magoada, aquelas que você foi traída, aquelas que você foi desrespeitada, aquelas que você foi rejeitada, com essas a gente não lida muito bem, né? Ou alguma coisa que você foi ofendida, ou mesmo uma briga, né? Ou uma briga até mesmo muito séria, que acionou coisas dentro de você, provocou dores em você, com as quais você não sabe o que fazer. E quando você está diante de uma pessoa, você não sabe também o que fazer com aquilo. Você não tem muitas vezes o recurso, né, de interagir com uma pessoa e resolver alguma história que aconteceu e que, mesmo que você tenha mudado para um outro hemisfério, né, para um outro continente, ainda assim você levou com você um monte de dor, um monte de mágoa. Então, esta é uma possibilidade de você sonhar com alguém, né, porque aquilo que não foi curado, aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi harmonizado, né, com uma pessoa, você
leva dentro de você como uma carga, como a gente costuma lembrar aqui. São cargas, né? E as cargas precisam ser liberadas. Se você não consegue liberá-las diretamente, ao vivo, né, você vai buscar meios de liberar durante um sonho, né, porque é necessário você encontrar um equilíbrio para viver. Então, sonhar ele tem também esta função. A gente sonha para não ficar doido, né, sonha para não pirar. Então a gente sonha às vezes com coisas muito malucas, com pessoas que a gente não conhece, mas o mais importante, Ananda, nem é você tentar descobrir por que você sonha com tal pessoa, né? A pessoa não tem a menor importância. É o de menos. Às vezes você até sonha com uma pessoa que você não conhece, né? O que é importante, se você quer se aprofundar nisso, é buscar ver qual é o contexto, qual é a situação que o sonho mostra para você, né? Sonhar com uma pessoa não é muito importante. O importante é você examinar, explorar e contemplar o que é que nessa sua interação com esta pessoa, independente de quem seja, pode ser qualquer pessoa, né? O que ela está provocando em você. É sensação de prazer, é uma sensação de desconforto, é uma sensação de medo, é uma sensação de indiferença, é uma sensação de raiva. O que este sonho, né, recorrente traz como conteúdo? Independente da pessoa, não foca na pessoa. A pessoa é só uma representação do seu inconsciente para que você tenha alguma coisa com o que sonhar, né? É um personagem de uma história. Então o personagem ele é relevante, né? O que é relevante é que você está sonhando com uma situação que possivelmente não está bem, não está resolvida, né? Não está vista dentro de você, né? Então é melhor a gente focar e buscar saber, ou tentar anotar, ou tentar lembrar o que é que o sonho está trazendo, né? Independente da pessoa que esteja no sonho. Tá bom? Oi, Jussara. Parte de um texto de 5 de abril, eu não li esse texto, tá bom, Jussara? Para mim não serve como referência. Bem-estar na unidade é algo neutro e só ativa uma determinada área do cérebro ou a desativa. Minha pergunta é, não é todo o cérebro? Não, não é. Não é todo o cérebro, não. Né? Tecnicamente, a Diksha atua nos lobos parietais, né? Que são aqui do lado. Toda a nossa função cerebral consiste numa interação por meio de sinapses e outras formas dos dois hemisférios. E os nossos hemisférios, né, para quem já estudou um pouquinho a esse respeito, o que não é o meu caso, tem funções diferentes, né? O lado direito do cérebro tem certas funções, o lado esquerdo tem outra. Às vezes os dois hemisférios se relacionam bem, às vezes não tão bem assim, né? E todo o nosso sistema de interação, de percepção e de atuação no mundo externo e no interno também, ele vem da forma como essa relação entre os dois hemisférios se dá. Então, a Diksha, ela provoca uma alteração, ela faz uma desativação dos lobos parietais, né? E ela ativa o lobo frontal, né? Que está associado a outra glândula, enfim, tem todo um trabalho aí de conhecimento mais neurofisiológico, neurobiológico, que eu não tenho como te detalhar aqui, né? Mas não é o cérebro todo não, tá bom? Tem partes do cérebro que de fato comandam outras funções, né? As mais diferentes. Nosso cérebro ele é muito complexo e a Diksha não trabalha no cérebro todo não. Ela trabalha em aspectos bem específicos, especialmente ligados à nossa sensibilidade e à nossa percepção. Então, o que eu percebo pessoalmente que é mais diretamente afetado pela Diksha é a forma como o cérebro faz com que você perceba ou não perceba certas coisas. Se você é uma pessoa que percebe poucas coisas, né, tem um sistema de percepção mais limitado, ao começar a receber a Diksha, sua percepção, você vai perceber, vai se dar conta
que a sua percepção começa a sofrer mudanças. Coisas que você não via, coisas que você não sentia, coisas que você não se dava conta, você começa a ver, a perceber, a olhar, a ser capaz de... Né? Uma vez que você começa a ver coisas que você não via antes, né? O que eu estou denominando aqui de percepção, uma vez que a sua percepção muda, a sua relação com a vida, a sua relação consigo mesmo, a sua relação com as pessoas, a sua relação com a natureza, sofre um impacto muito grande. Né? Quando a sua vida é do jeito que ela é, porque você, quando olha para ela, você a vê de um certo jeito. De repente, você é levada, né, a perceber as coisas de uma forma diferente, a sua relação com a vida também vai ser diferente. Né? E a Diksha atua exatamente nisso. Ela atua mais nas regiões do cérebro que estão ligadas à sua forma de percepção. Né? E são mudanças permanentes. Né? É como assim, se abre uma janela, o que não era visto passa a ser visível, né? O que não era perceptível passa a ser perceptível. Então, aquilo que você fazia ou vivia de uma forma inconsequente, você não consegue mais. Até mesmo machucar uma pessoa, né? Ser capaz de causar dor a uma árvore, ser capaz de causar dor a um animal, ser capaz de causar dor a uma pessoa, ser capaz de causar dor a si mesmo. Isso começa a ficar impossível, porque você começa inclusive a sentir a dor que você causa aos outros. Então, quando a nossa percepção começa a mudar, começa a abrir, a nossa sensibilidade aumenta de tal forma que toda a nossa maneira de viver é afetada. Mas isso não é uma mudança do cérebro inteiro. Isso se deve a uma mudança de algumas regiões bem específicas do cérebro. Tá bom? E vai continuar mudando. Né? O cérebro ele é plástico, ele tem a plasticidade, e ele não é uma coisa fixa, né, como um outro membro do corpo que só envelhece, né, só tem perda de células, o envelhecimento. Não, o cérebro, ele, na medida que você vai percebendo coisas que você não percebia antes, ele começa a funcionar de uma outra forma e vai se modificando, vai se modificando, vai se modificando. Tá bom? Então, o quanto que eu consigo te responder aqui, tá bem, Jussara? Você tem sonhado com dinossauros, Gabriela? Não é só você não, viu? Namastê, amado Setu. Uma amiga nossa doadora nos pediu para ajudá-la a compreender o texto abaixo. O texto é enorme, tá? Não vai dar para ler aqui. Como também estamos em busca da compreensão, não respondemos nada, mas aqui estamos buscando ajuda com você. Ponto alto da não compreensão. Como a tristeza é mais minha do que a alegria, seria por não aceitá-la? Então, bastante. O ideal é que a sua amiga, né, que está pedindo ajuda, venha e participe do encontro, porque essas respostas, quando elas são dadas terceirizadas num outro momento, elas não atingem muitas vezes aquilo que é possível. Né? Então você vai ouvir eu falar uma coisa aqui, ainda que seja uma gravação, vai tentar replicar, né, do seu jeito, o jeito que você entendeu, para ela. Eu não acho que isso vai ajudar muito. Tá? Segunda coisa, a respeito aqui do que você colocou, você está querendo que eu comente um longo texto com comentários, com uma explicação muito clara, muito lúcida, como sempre, né, feita por Bhagavan. Então, para mim explicar o que Bhagavan disse é complicado, né, porque a explicação que ele está dando aqui no texto que você me enviou é bastante clara, né, bastante objetiva enfim, eu não sei como dizer melhor do que o próprio Bhagavan as coisas que ele disse. Né? Fica um pouco difícil, mas um pouquinho a gente pode comentar. Né? Então, o texto ele se trata a respeito de experienciando a tristeza. Se você quer ser autêntico, use a sua tristeza e não fuja dela. E a pergunta que a pessoa faz ao Bhagavan é: por que eu sinto a minha tristeza mais real do que a minha felicidade? Quero tanto ser real e autêntica, não usar nenhuma máscara, mas isso parece gerar muita rejeição aos outros.
É possível estar tão só? E o que o Bhagavan responde... Ah, que bom que ela está assistindo. O que o Bhagavan responde é, não é só o Bhagavan que fala a esse respeito, né? Tristeza, ela é, vamos dizer assim, um aspecto muito profundo do nosso coração, né? Ou ela nos leva a uma profundidade que normalmente um estado, às vezes até mesmo artificial de infelicidade, não consegue. E a gente tem que fazer uma distinção entre o que é tristeza e o que é depressão, né? São coisas diferentes. Então, a nossa natureza é ser feliz. A nossa natureza não é ser triste. Então, sempre que a tristeza vem nos fazer uma visita, né? Ela nos visita por meio de uma situação, por meio de alguma coisa que está acontecendo, essa visita ela é passageira e ela é rápida. A tristeza não vem para se instalar na nossa casa e passar a viver junto com a gente. Não, ela é uma visita que vem e vai embora. Ela tem essa natureza de ser passageira. Se não é assim, não é tristeza, é outra coisa. Mas se é tristeza, ela tem essa característica. Então, a atitude mais sábia é você acolher a tristeza, o que socialmente nem sempre é aceitável, porque as pessoas, especialmente as que são mais superficiais, ou que vivem de uma forma mais superficial, ou são mais inconscientes, para chamar de uma outra forma, não toleram muito estar na presença ou de uma situação ou de uma pessoa triste. Estar triste é socialmente inaceitável. Então, é quase como se fosse ficar doente. Uma pessoa triste ou uma pessoa deprimida, ela já é até mesmo julgada como alguém que, né, não está bem, como se ela estivesse doente. Né? Eu trabalhei com uma senhora japonesa por muitos anos, e quando ela chegava para conversar comigo, ela vinha bem assim, né? Ô, Setu, eu não estou bem hoje, eu não estou bem hoje, né? Como se ela estivesse muito doente. Falei, mas o que você está sentindo? Ah, eu estou muito triste, né? E eu achava interessante isso, porque você pode estar triste e aproveitar a oportunidade que você está triste para deixar a tristeza te levar a uma profundidade, aos conteúdos que estão dentro de você, que normalmente você não tem acesso, porque você está sempre sendo estimulado, instigado a estar para cima, né? A ser positivo, a ser alegre, a ser falante, a ser extrovertido, e está sempre né, fazendo. Há um cultivo excessivo, né, a um estado, muitas vezes, artificial de felicidade. Porque uma pessoa que está feliz, ela é bem sucedida, ela se relaciona bem com as pessoas, ela namora, ela é bem, né, resolvida afetivamente, ela deve ganhar muito dinheiro, né? Ela não tem nenhuma dificuldade com o seu corpo, não tem uma dificuldade com nada na vida. Esta é uma pessoa que sorri. Se você não sorri, se você é uma pessoa que não, né, possivelmente você não é uma pessoa muito bem sucedida na vida. Então isso se torna quase como um estigma, né? No entanto, eu conheço pessoas que têm todo tipo de dificuldade na vida, né, de todas as naturezas, inclusive físicas, e são pessoas muito felizes, né? E conheço pessoas que são, né, muito bem, muito abundantes em tudo que possuem, inclusive nos relacionamentos, e são pessoas que não são tão felizes assim. Então tudo é muito relativo, né? E o que o Bhagavan comenta a esse respeito, eu não vou repetir aqui, né? É isso, porque é muita coisa, tá? Por isso que eu não comento. Então, que coletivamente a felicidade ela tende a não ser tão verdadeira, ela tende a ser um recurso artificial para que você possa se relacionar profissional e socialmente com alguém que é bem sucedido, mas que chega em casa, né, se atira na cama e aí sim
muitas vezes entra em colapso, né? E a tristeza, ela tem essa particularidade, né? Se você puder permanecer com aquilo que te aconteceu, você tem aí uma chave muito importante para o seu despertar. Talvez a chave mais importante, que é você ficar com o que há. Lembrando que, quando você é acometido, quando você se permite entristecer-se com um fato, com uma situação, com algo que você está sentindo, externa ou internamente, isso vai te dar uma densidade, vai te dar uma verdade, né, que é muito importante a gente encontrar. Você se torna uma pessoa mais verdadeira, muito mais verdadeira, do que uma pessoa que é, né, sempre felizinha, né, tá sempre alegrinha, né, mas que internamente não está se sentindo bem. Ela só é assim para não, né, para desempenhar socialmente. E tudo bem, né? E tudo bem. Pena que ela não está isenta do sofrimento. Então ela representa, ou é levada a representar, uma suposta felicidade que é inconsistente, né? Que estoura como uma bolha de sabão ao menor evento que ocorre. Então esse é o segundo aspecto que o Bhagavan aponta, né? Essa tal de felicidade, ela te mantém num estado de dependência. Por quê? Se a pessoa ou aquilo que te faz feliz se encontra presente, ótimo, feliz você está. Se a pessoa ou a situação for embora, a sua infelicidade aparece. Ou seja, você precisa de certas pessoas, você precisa de certas características na sua vida, de certas coisas, né, materiais ou não, para ser feliz. Se você não as tem, infeliz você se torna. Então o que o Bhagavan aponta é para esta dependência de fatores externos, o que te torna escravo de muita coisa na vida. Muita coisa, né? E sempre que você está na iminência ou de perder alguém, ou de perder um emprego, ou de perder, né, de ir embora, ou seja o que for, né, porque as coisas são impermanentes, né? Então, muitas vezes, você, com medo de ser infeliz amanhã, você se gasta uma energia tremenda para segurar aquilo que te faz feliz e que não vai embora, que não morra, que não desapareça, que não apodreça, que não acabe, o que seja, né? Com medo de perder. Esse medo já faz com que a própria coisa vá embora, né? Mas não vou nem comentar sobre isso aqui agora, né? Então, a tristeza, ela não tem isso, você não depende dela. Quando ela vem às vezes até de forma inesperada, e ela vem como uma visita, como eu já disse, passa um tempo com você, te traz alguns ensinamentos, te sensibiliza, faz você vir para o seu coração, faz você entrar em contato com um lado seu que muitas vezes você nem acessa, porque ele é tão internalizado que ele está, que você nem lembra que ele existe, né? E, como eu já disse, ao acessá-lo, ao visitar esse espaço lá dentro, você se torna uma pessoa mais real. Ou seja, a tristeza te leva para uma realidade, ela te leva para um estado de presença muito mais significativo, muito mais importante, muito mais verdadeiro do que a tal da felicidade. A tal da felicidade, ela é condicionada, né? Se tal situação, se tal condição, se tal pessoa estiver na minha vida, feliz serei. Se ela for embora, se a situação mudar, se aquilo acabar, infeliz serei, né? Então você é uma felicidade da qual você se torna escravo. E obviamente ela não é verdadeira, ela é artificial, ela não dura muito, né? Porque você tem mais medo de perder algo do que de fato desfrutar daquilo que você tem, né? É como a nossa mente funciona, né? Já que eu tenho isso, isso me faz feliz, agora eu vou fazer de tudo para não perder o que eu tenho, né? Isso já é, para dar um outro nome para isso, é isso que nós chamamos de sofrimento. Sofrimento, ele não está no fato em si, ele está na interpretação do fato, né? Só de você saber que você pode perder algo que hoje te faz feliz, você já entra em sofrimento, né? Você já se antecipa a um futuro que nem de fato ainda ocorreu. Então esses são alguns aspectos que o Bhagavan
aborda nesse texto. Tá bom, bastante? Espero ter conseguido ajudar um pouquinho. Oi, Juliana. Olá, Setu. Fui num lugar que tinha Diksha todos os dias. Me ofereci para doar todos os dias da Diksha e pagar a contribuição 1 ou 2 vezes por semana, porque todo dia ficaria puxado contribuir. A princípio não aceitaram, fiquei decepcionada e duvidando do propósito. Como posso me corrigir? Oi, Juliana, você não precisa se corrigir, tá bom? Você está certa, né? Você está certa. Nenhum lugar que dá Diksha pode obrigar quem quer que seja a cobrar, né? Então, eu tenho um espaço aqui em São Paulo, né? Eu peço uma contribuição. Quase todo mundo contribui. Muita gente não contribui, né? Então, eu peço uma quantia, né? Porque eu loco, né? É um espaço grande, é uma escola muito bonita, numa região nobre aqui de São Paulo, uma escola de yoga. Então, eu preciso manter esse espaço. Eu tenho necessidade de remunerar o espaço, porque tem secretária, tem faxineira, tem porteiro, tem banheiros limpinhos, tem ar-condicionados ligados, tem uma infraestrutura que é cara, fora IPTU e outras coisas mais, né? Então, mesmo que eu não faça uso dela diário, né, eu às vezes até acho que eu nem remunero o espaço o tanto que ele custa, né? Mas eu giro muita gente lá dentro, eu trago muitas pessoas para a Diksha. Então, é uma forma de eu remunerar o espaço, mas eu tenho que remunerar também financeiramente, né? Então, eu peço uma contribuição. Praticamente 99% das pessoas contribuem, porque há um interesse de todos para que aquele espaço continue abrigando as sessões de Diksha. Então, é necessário, né? Agora, quem não tem, não paga, né? Ou quem não pode dar contribuição completa, dá o que tem, dá o que pode, dá o que está ao alcance, né? Quando termina a sessão, no dia seguinte, eu guardo todo o dinheiro que entrou numa caixinha, e aí, no dia seguinte, né, como hoje, terça-feira, de manhã, eu vou ver quanto foi o valor da contribuição, coloco numa planilha, já separo um dinheiro que vai ser necessário pagar, né, porque eu ofereço chá, eu ofereço bolachinha, né, ofereço outras coisas que custam dinheiro, tem uma infraestrutura toda que é custosa, né? Então, eu separo, faço uma conta, faço uma contabilidade desse recurso que entrou. E às vezes, hoje, por exemplo, tinham 35 centavos, né, junto com o resto do dinheiro da caixinha, né? Falei que interessante, né? Porque se eu for dividir o valor que entrou pelo número de pessoas, alguém de fato pagou R$ 6,35, né? E eu tenho a impressão que ela ficou muito feliz por ter contribuído com esse valor. Tem gente que não pode contribuir com tudo que a gente pede aqui. Nessa sessão de Diksha nossa aqui em São Paulo, que são R$ 20, né? Então alguém contribuiu com 6. Eu acho muito bonitinho ter as moedinhas na caixinha, né? Porque a pessoa sabe o valor que a Diksha tem e ela contribui com a Diksha. Tanto faz se ela é doadora de Diksha ou se não é. Mas tem um trabalho sendo realizado do qual ela se beneficia e em reconhecimento para que ela possa voltar semana que vem e encontrar tudo bonitinho lá de novo, como ela vai encontrar, né? Ela contribui para que aquilo exista. Então, a finalidade da contribuição é manter o espaço, né, e pagar os custos, né, pagar os custos para que tudo isso possa ocorrer, né. Pode ter um estacionamento, onde eu remunerei, por exemplo, uma pessoa, porque pode estar acontecendo alguma coisa, então para que ele faça uma segurança nos carros dos participantes, né. O cara ficou rodando de bicicleta na praça, né. Então o dinheiro foi para ele também, uma parte, né, uma caixinha para ele, né. Então a contribuição da Diksha não é para apenas remunerar pessoalmente alguém, é para manter o espaço vivo. Não vejo necessidade de você dar Diksha todos os dias, né. Vai quando você tiver afim, contribua com o que você puder.
E se isso não for aceitável, procure ter uma conversa, né? Porque não é a postura correta, né? Aqui em São Paulo, não tem nenhum espaço que tenha Diksha todos os dias, né? E alguns dos espaços que oferecem as sessões de Diksha são quinzenais. Às vezes a própria pessoa que está oferecendo uma sessão de Diksha, ela banca, né? Eu conheço 2 pessoas que bancam. Ela não recebe nenhuma contribuição. E ela banca uma sala comercial, num prédio comercial, para que ela possa oferecer a Diksha, independente de receber a contribuição das pessoas. Tudo isso é muito pessoal. Ela o faz porque ela tem grana, né? Ela não tem dificuldade financeira, e também, acima de tudo, com uma forma de retribuir a vida, a boa condição de vida que ela recebeu. Né? Uma pessoa de boa vida. Né? Então, ela oferece sessões de Diksha onde ela paga pelo espaço, não cobra nada de ninguém. Outros dão Diksha em casa, outros dão no salão de festa do prédio, outros dão no clube, outros dão, né, no parque. Então, as sessões de Diksha tem todo quanto é tipo. Né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma atividade que não é remunerada, né? Não posso cobrar, né? E eu faço isso com carinho, faço isso por gratidão, por tudo que eu recebo, né? E pela alegria de fazer também. Né? Eu jamais cobraria um encontro como esse. Né? As One's Meditations não podem ser cobradas, né? Então eu não recebo nada quando eu faço uma OM. Né? Nenhum dos nossos meditadores recebem, porque a gente não monetariza a One's Meditation. Né? A gente pode cobrar pelo satsang ou por alguma outra coisa que a gente faz, mas pela One's Meditation não. O acesso é livre. Como fazer uma One's Meditation de acesso livre se eu tenho que pagar, às vezes caro, pelo aluguel do espaço por uma noite, né? Ou por uma tarde, uma noite? Então essas coisas todas têm muitas variáveis, né? E não é uma regra geral para todo mundo. Né? Se você não estiver bem nesse lugar, procure outro. Se não existir outro, crie um lugar para você. Sinta por si mesmo as dificuldades que são, né, você oferecer uma sessão de Diksha. Né? Não é tão fácil assim. Né? Desde a estrutura, né, de você ter cadeiras, ter todo espaço para receber as pessoas, um equipamento de som e tudo mais que envolve. Né? Enfim, né? Não tenho como te dar se é certo ou errado. Né? Possivelmente tem que haver um equilíbrio aí. Mas ninguém pode ser privado de dar Diksha porque não contribui. Isso não está certo. Tá? Eu não acho que isso esteja certo. Tá bom? E isso deve ser levantado, deve ser questionado como você está fazendo, ou diretamente com as pessoas, ou, né, com outras pessoas com as quais você convive. Tá bom? Posso te dar esse posicionamento só. Você não precisa se corrigir, tá bem, Juliana? Eu também fiquei decepcionado e duvidando do propósito. Eu não conheço a realidade que você está vivendo aí, quem são as pessoas, né? Mas tem alguma coisa aí que precisa ser esclarecida, tá bom? Ana Paula Assunção, boa noite. Todos esses rituais poderão ser substituídos por uma conexão direta com Deus, através da prece e meditação, ou são necessários para alcançar objetivos específicos? Não, Ana Paula, pode sim, podem ser substituídos, tá bem? Os rituais são uma forma, né? São desenvolvidos como uma linguagem de uma relação com Deus. Né? O ritual, ele essencialmente é feito através de canto de mantras em sânscrito, onde a gente faz invocações, e através de oferendas e contemplações. Né? Se os rituais não estão mais sendo feitos, você pode sim ter um acesso direto, né? Independente de fazer um ritual. Quando nós falamos que os rituais foram retirados, são nos processos que a gente oferece, o que inclui inclusive o Arati, né? Que é uma oferenda de fogo, de luz que a gente faz para o Srimurti, tudo isso. Mas nada impede de você fazê-los particularmente na sua casa, num altar que você tenha, tá bom? O que eu estou mencionando aqui são os rituais que são usados nos processos que os trainers e os trainers avançados oferecem, tá bom? Fora isso, você
você ficar livre para se relacionar com o divino da forma que te for familiar, da forma que seja possível, da forma que você sinta que faz sentido para você. Ana Paula Assunção. Uma Ana Paula depois da outra, né? Sempre peço iluminação para o meu pai, que desencarnou em situação de dor e falta de aceitação, mas nunca fiz nenhum tipo de ritual específico. Por isso a minha dúvida. Esse ritual, Ana Paula, ele é oferecido dentro do nosso trabalho como Oneness Treinos Avançados, tá bem? Chama-se Processo de Liberação dos Ancestrais. Ele não pode ser feito por você, né? O processo não pode nem mesmo ser oferecido por um trainer. Eu fui para a Índia só para aprender a fazer isso, né? Então, e mais alguns outros rituais, alguns outros processos. Fui lá só para aprender a fazer e colocar aqui no Brasil para quem quer participar. Então a gente vem fazendo regularmente processo de liberação dos ancestrais. Dentro desse processo é feito um ritual no final. E é feito também, é orientado também uma continuidade depois que você vai fazer em casa e que inclui também um pequeno ritual, né? Se esse possivelmente pode ser feito de uma outra forma, não precisa fazer da forma como nós orientávamos até então, né? Essas mudanças todas são muito frescas, são muito recentes e nós estamos tendo, né, encontros semanais com um maravilhoso, incrível guia lá da Oneness Universe chamado Umaji. Esses encontros você pode participar deles, para todos os doadores de Diksha. Estão ocorrendo às quintas-feiras, às 21h30, e você pode participar dele ou estando junto com um grupo que vai estar assistindo ao mesmo tempo. Tem uma tradução para o português e para o espanhol. E também é feita uma retransmissão desse encontro, que sou eu mesmo que faço essa retransmissão aqui por esse sistema do live stream, que você assiste, né? Você não tem como fazer uma pergunta, mas você pode fazer uma pergunta enviando a pergunta para o site Oneness Brasil e depois ouvir a resposta pelo live stream, caso você não consiga estar num grupo pelo Zoom, que é o sistema que a gente usa para os encontros. Toda quinta-feira, o Madi está fazendo esses encontros. E essas perguntas sobre ritual, sobre não ritual, inclusive serão feitas essa semana, porque as mudanças vão sendo colocadas e muitas vezes a gente não sabe o que fazer com elas, como proceder, né? As coisas ainda não estão totalmente explicadas e orientadas. Então a gente vai buscando informação e vai disponibilizando na medida que a gente a recebe, tá bom? E pode ser que amanhã mude tudo de novo. Normal acontecer. Daqui a 10 minutos eu estou fazendo uma Oneness Meditation, ela é parte aqui do encontro. É uma transmissão de Diksha através dos olhos. Participe, se possível até o final, são mais ou menos meia hora, né? Eu termino por volta de 15 para meia-noite, começa 11h15 em ponto. A gente vai estar recebendo mais pessoas, outros já estão indo dormir, mas é importante você receber o Oneness Meditation, tá bom? Namastê, queridos, gratidão.